Mônica Bergamo. A Mônica conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e descobriu que o Haddad tem uma prioridade que não é a reforma tributária. Para ele é a prioridade number one, number zero. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está tentando inaugurar, Megali, uma nova era no governo, vamos dizer assim. Palavras minhas, óbvio, né? Mas seria a era de a questão dos gastos, os chamados gastos estruturais, a forma como o governo organiza esses gastos, vai ser levada à prioridade máxima. Eu conversei com ele, fiz uma entrevista exclusiva com ele, a íntegra da entrevista está publicada na Folha de São Paulo, e nela ele passa o seguinte recado, Megali, que quando o Lula assumiu, ele assumiu a Fazenda, a meta era fechar o rombo do Estado, lógico, mas tentar fechar, aumentando a receita, fechando buracos por onde o dinheiro do Estado escorreu. Então, por exemplo, ele cita, né, acabar com a isenção de fundos bilionários que não pagavam imposto, ao contrário da classe média que tem dinheiro em banco. Acabar com a isenção de folha de pagamento de salários, que tinha sido concedida no passado, era para durar alguns anos e se estendia pela eternidade. Acabar com a isenção de setores específicos, como os eventos, que começou pequenininho e virou enorme, tudo cabia para ficar isento, e daí em diante. Ou seja, equilibrar as contas pelo lado da receita, o Megali, e também fazendo alguns cortes pontuais no orçamento, que foram feitos para o orçamento desse ano e do próximo. Só que agora, Megali, diz ele que chegou o momento, duro momento de encarar os números que mostram que no longo prazo, mesmo com esse crescimento de receitas, fechando esses buracos todos, há vários gastos que estão aumentando muito, né, e que não vai ter dinheiro no futuro suficiente para cobrir esses gastos. É o que ele falou, mesmo que a receita, palavras dele, mesmo que a receita responda, né, há uma dúvida sobre se o arcabouço fiscal do governo pode ser cumprido por causa dos gastos, da velocidade e da forma como eles são calculados e vão crescendo. Né? Para cobrir esses gastos, o governo, como a receita não é suficiente, o governo precisa tomar dinheiro emprestado, e há juros muito altos atualmente, né? Os juros atualmente estavam em 2, 3, foram subindo, o governo já está pagando 7% de juros, o Megali, para conseguir que emprestem dinheiro para ele, para financiar todos esses gastos. Enfim, a questão está ficando urgente, e esse é o tom que ele passa, né? Ele disse que a reforma estrutural dos gastos é premente, né? E que precisa ser encarada. Aí essa é a notícia, né? Até antes do envio da reforma tributária sobre a renda do Congresso. A gente viu que teve uma reforma tributária sobre o consumo, o governo estava dizendo que ia mandar depois das eleições a proposta de reforma tributária sobre a renda, que nada mais é do que tudo que nós ganhamos aqui, como é que o governo vai cobrar impostos sobre o ganho de cada um de nós, né? Havia uma reforma isentando pessoas que ganham até 5 mil, cobrando, talvez, a proposta ainda não foi apresentada, mas lucros de dividendos, de empresas, enfim, uma série uma reorganização dessa tributação, mas ele diz que não, que antes disso é preciso encarar a questão dos gastos estruturais, de fato, para não virar uma confusão, e definir o que vamos pagar, como vamos gastar, de que forma, e depois como vamos financiar. Né? Ele disse que tem conversado muito com o Lula sabe o contexto, está atento, né? Que há limites técnicos e políticos, tanto para aumentar a receita quanto para cortar a despesa, né? Que o Lula não quer atingir os mais pobres, não quer atingir nenhum programa social, né? Ele resiste, por exemplo, a desvincular o crescimento das despesas de receita e educação com o crescimento da receita, né? A educação hoje, como é que é, né, Megali? Se você, pelo arcabouço fiscal, se a sua receita aumenta 10, né, se a receita do governo, melhor dizendo, aumenta 10, o governo pode gastar 7. Mas nem mesmo esse 7, ele tem que, a despesa dele pode aumentar até 7, mas no limite de 2,5% de todo esse crescimento. É uma regra rígida, mas educação e saúde ficaram fora. Então, se a receita cresce 100, eles gastam tudo que cresceu, né? Então, ela vai comendo o orçamento. São uma série de problemas estruturais que o Haddad acha que tem que ser atacado agora. Ele falou uma coisa interessante, Megali. Ele falou, o
o ritmo, claro que o ministro da Fazenda quer fazer isso no primeiro mês do governo e ficar tranquilo os outros 3 anos e 11 meses, mas o ritmo da política é outro, é preciso convencer as pessoas. E ele fala assim, vamos ver o que está acontecendo na Argentina. O ajuste da Argentina jogou 60% da população quase na pobreza, 52% na pobreza. Ele falou, Milei pode fazer isso, Lula não pode e não vai fazer isso. Não vai fazer um ajuste draconiano dessa forma, jogando as pessoas na pobreza para no futuro as coisas melhorarem. Não. Aqui no Brasil não dá para fazer isso, politicamente é inviável, vai ter que ser feito de uma forma lenta, mas vai ter que começar a ser feito. Essas são as palavras dele, e ele diz a seguinte expressão, que ele disse para o Lula, a batata quente está na nossa mão e a gente não tem como passar para outra. Então nós é que vamos ter que fazer. Esse é o pensamento dele. Ele não antecipa o que o Lula decidiu. Eu perguntei muitas vezes, ele tem muito cuidado com essa questão de que o Lula está examinando, é o Lula que vai tomar a decisão. A Fazenda está levando vários cenários, está levando a urgência do problema para ele, mas quem decide é o Lula. Então a novidade é essa, o Megali, o ministro da Fazenda falando aí alto, em bom som, que antes de reforma tributária de renda, antes de qualquer outra coisa, chegou o momento de se olhar para esses gastos. Como é que o salário mínimo vai ser reajustado, ele tem impacto nos gastos da Previdência, muda ou não muda a forma de reajustar o salário mínimo, muda ou não muda a vinculação de educação e saúde com a receita, quais são os gastos que têm que ser reavaliados, não necessariamente cortados, mas mudar a forma como eles são indexados, como eles são reajustados, por exemplo. Legal. Então, essas aí as palavras do ministro da Fazenda. Ontem ele já foi no Itaú, numa palestra grande, né, em que ele tocou um pouquinho em alguns desses temas, mas agora ele aprofundou bastante com a gente e deu esse tom, né, que é um novo tom da equipe econômica e um tom que a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser a reação do Lula, se o Lula está nessa totalmente ou não, e até que ponto está nessa e que ele topa fazer, né, Megali? Bom, você citou lateralmente aí a Argentina, faz coisa de duas... Os ajustes bem radicais do Milei estão começando a cobrar seu preço, né? A coisa de 2 semanas, o Milei recebeu a primeira pesquisa que colocava a sua avaliação negativa acima da positiva. Uma queda de 15% na popularidade ou melhor, na avaliação positiva do presidente, que subiu para 50,7% contra 44,8% de opiniões positivas. Aqui no Brasil, o governo tem colhido bons resultados, ou bons números, né, na economia, mas como diz a Mônica, aí, o Haddad não está sentando sobre esses números, porque ele sabe que pode haver uma bomba fiscal à frente, o presidente Lula, imagino, também saiba disso, e aí essa reestruturação depende unicamente da caneta do presidente, Mônica, ou tem alguma negociação aí com o Congresso? Não, tem que fazer muitas negociações com o Congresso, ele até fala isso, a gente não vai fazer nada arriscado que a gente proponha e que perca, mas no primeiro lugar, ele tem que conversar, e realmente é o Lula que tem que tomar a decisão de enfrentar, né, esse assunto chato, né, Megali, porque eu acho que até o Lula que falou no outro dia no discurso, né, o ministro da Fazenda quer ter o dinheiro em caixa para pagar as dívidas e desequilibrar as contas. O político, no geral, quer ter o dinheiro em obras, quer ter o dinheiro em programas, quer apresentar realizações, né, porque senão a conta é cobrada justamente dele, como o Milei está vendo. Eu até perguntei para ele, eu falei, ministro, é curioso, né? Porque, aliás, a gente fala muito desse negócio da Faria Lima, né? Que é esse jargão, na verdade, esse nome que coloca sobre esse guarda-chuva Faria Lima estão investidores, bancos, quem mexe com dinheiro, quem investe, quem compra os títulos da dívida, quem cobra os juros maiores para... Não é o Banco Central que define, né? Quem vai emprestar o dinheiro para o governo fala, não quero emprestar por 2, só empresta por 7. Então, é um juro que está fora do alcance ali do Banco Central. Mas, enfim, ele falou, a Faria Lima, ele acha que a Faria Lima exagera um pouco, né, mas que é legítima preocupação e que, sim, ele também comunga da mesma preocupação, ele acha que isso tem que ser exaustivamente discutido e há alguma providência, ele fala, temos que resolver, temos que encarar, finalmente, chegou a hora de encarar esse problema, porque já fomos atrás das receitas, já pegamos dinheiro de quem não estava pagando
imposto, já pegamos no limite do que a política permitiu. Nós fizemos muita coisa, né? Por exemplo, ele cita sempre a questão de que o Supremo Tribunal Federal determinou agora que, olha, o Congresso não pode inventar despesa sem dizer de onde veio o dinheiro, que era uma coisa que o Congresso fazia muito. Não. Agora, as emendas parlamentares, que são bilhões que são gastos, que também fazem parte do orçamento, tem que falar com transparência para onde elas vão. Está tendo uma revolta no Congresso, né? O Congresso está querendo fechar o Supremo, praticamente, porque o Supremo está dizendo que tem que tratar o dinheiro com transparência, né? Mas são medidas, são maneiras de atacar aí esses gastos. Mas, por último, aqui eu perguntei para ele, eu falei, tem uma questão que ela é óbvia, né? E não é do governo federal, não é do Lula, é de qualquer um. Ninguém vai fazer ajuste em ano eleitoral, né, Megali? Você não vai ficar dando má notícia em ano eleitoral. Em 2026 já é ano eleitoral. Reeleição de governadores, eleição de governadores, de deputados, de senadores. E o próprio Lula deve concorrer. Aí ele falou exatamente, né? Ninguém faz, todo mundo sabe que ninguém vai fazer ajuste em 2026. Por isso a emergência, né, Megali? Está sendo discutido agora, tem que ser feito em 2025. Ou vira uma bomba realmente, e é o que ele fala, né? Essa bomba é para o futuro, porque o orçamento de 2024, 2025 está redondo, a economia está crescendo, tá? O desemprego na maior baixa de toda a série histórica, o menor desemprego da série histórica, a renda do trabalhador crescendo, está tudo tranquilo, mas os números para frente não estão tranquilos. E isso faz com que o mercado cobre um preço no presente pelo risco do futuro, você entende? Começa a aumentar juros agora, então daqui a pouco está prejudicando esse bom funcionamento da economia, porque o risco é antecipado, né? E até porque a história nos ensina, né? Foi em 2012 que os economistas começaram a falar em uma bomba fiscal à frente. Tem que fazer um ajuste, tem que fazer um ajuste, tem que fazer um ajuste, tem que ser 2013, porque 2014 tem eleição presidencial e não vai ter ajuste. Aí veio 2013, veio nas jornadas de junho, e aí o resto é história. Não teve ajuste fiscal, não teve nada. Quando Dilma foi reeleita, ela imediatamente tocou para fora Guido Mantega e começou a correr atrás de um ministro da Fazenda que conseguisse tocar esse ajuste fiscal. Mas aí, sem o apoio da própria presidência, o Congresso começou a aprovar pauta-bomba atrás de pauta-bomba, o resto é história. Recessão pesada, desemprego, impeachment, do qual o Brasil demorou anos para se recuperar. Tá? Então a história está aí para nos ensinar a olhar com cuidado para o futuro. E Mônica Bergamo volta com outros assuntos exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa terça para você, Mônica. Até amanhã. Ainda bem que naquela época